angibona intandane eyayihleli ngaphansi komthunzi lo uyangimangalisa. Toque, toque. Quem é? É o preto da Guiné. Quanto custa? 3 pataco. Vai-te embora, seu macaco. Os negros viviam para lá do mar, numa terra pagã, selvagem e tórrida, em que o sol queimava a pele. Sobre eles, pouco mais julgavam saber os portugueses. Até que, em agosto de 1444, 6 caravelas estão ao largo da costa algarvia. Pela manhã, a carga é transportada para a terra. Carga humana, homens, mulheres e crianças capturados à força para serem vendidos como escravos em Portugal. A proeza pertencia ao navegador Lançarote de Freitas. Na praia desembarcaram 235 negros, raptados na costa africana, junto ao Rio do Ouro. Grande alarido alastra por Lagos. Nessa altura, tudo o que não fosse, digamos, conhecido, e temos o caso do Cabo de São Vicente, que era o limite da Europa cristã, na época, era tudo, digamos, assombroso. E o facto de virem nesse primeiro repartimento, a nível de Lagos e de Portugal, em 1444, esse número tão elevado de escravos, as pessoas ficavam na expectativa. Como é que eles seriam? Brancos, escuros, mais diferentes. Eram diferentes dos que, de facto, existiam na Europa. E, sobretudo, diferentes desta gente que aqui vivia em Lagos, homens humildes, mas homens de muita garra, como nós dizemos, que estavam na expectativa de os ver. As 2 centenas e meia de escravos galgaram em encosta. Foram então encaminhados para um descampado, às portas da Vila de Lagos, uma zona alta onde no século XV tinham lugar as feiras e o mercado. O convento franciscano da Trindade, hoje em ruínas, ainda não tinha sido na altura construído, apenas terra batida neste local desabrigado. Naquela manhã as ruelas de Lagos estavam vazias. Fora de portas, a população assistia incrédula ao leilão dos escravos. Um espetáculo confrangedor, segundo a narração do cronista Zurara. Entre brancos e negros, um encontro desigual. Apesar de serem considerados humanos, porque foram considerados humanos, Zurara refere-se aos negros muitas vezes como almas, e portanto eram considerados humanos, mas humanos inferiores, humanos de uma civilização tão atrasada que se encontravam num estádio entre o animal e o homem. Uma certa repulsa, digamos assim, perante um certo número de características desses homens e dessas mulheres. A primeira questão será necessariamente a questão da cor da pele. Eu diria que o fenómeno do etnocentrismo, que é um fenómeno universal, vai funcionar e vai, portanto, dar a ver a diferença, mas ao mesmo tempo que os homens veem a diferença relativamente ao outro, eles próprios vão, digamos, transformar essa diferença numa diferença negativa, quer dizer, tudo aquilo que pertence ao outro é sempre inferior àquilo que é a nossa própria realidade e a nossa própria cultura. Isso é um fenómeno geral, é um fenómeno universal. E, portanto, a partir deste momento, ou seja, a partir do século XV, século XVI, vai-se fixando, digamos assim, a imagem negativa do africano. Não só o povo assistiu ao primeiro leilão de escravos. A nobreza mercantil de Lagos também acorreu às portas da vila. Montado a cavalo, um familiar do rei presidiu ao acontecimento. Dom Henrique arrecadou 1/5 dos escravos leiloados. Era ele que autorizava e organizava as expedições marítimas para a África. Vivia no Algarve, rodeado por uma nobreza mercantil, gente de outras partes do reino que aqui tentava fazer fortuna com as descobertas. Em meados do século XV, Lagos era um importante centro naval. O mar prometia muito,
Quer aqui, quer em outras zonas, havia falta de gente para trabalhar. O recurso à mão de obra escrava era por isso uma solução. Os marinheiros que engrossavam as tripulações das caravelas participavam com os capitães nas pilhagens e nas operações de razia no litoral saariano e na costa da Guiné. Histórias de violência que o mar engendrou. Quase esquecidas, não fora existir ainda em Lagos este edifício. O antigo mercado de escravos, construído no século XVII, o que demonstra quão importante foi, até tão tarde, o negócio da escravatura. Outras vilas do reino tiveram o seu mercado de escravos. Nem sempre construções sólidas como esta, somente espaços improvisados junto aos portos. O caminho marítimo para a Índia estava por descobrir, já os portugueses sabiam que os negros eram joias valiosas para o Império. Portugal não foi nem melhor nem pior do que os restantes traficantes de escravos. Quando Portugal penetrou no litoral africano, já existiam secularmente rotas caravaneiras que faziam a ligação entre a África Negra e a África Berber. E os mercadores muçulmanos e judeus, uma das suas atividades consistia em adquirir escravos negros que eram vendidos nos portos norte-africanos e eram também utilizados, por exemplo, para a extração de sal-gema nas minas do deserto saariano. Portanto, era uma rede que já existia. Na costa ocidental, os portugueses utilizaram primeiro a tática do rapto, mas depressa os capitães perceberam que era mais fácil conseguir escravos por meio de trocas. Armas, bugigangas em vidro, manilhas em latão ou cobre, cavalos, panos em algodão, eram muito apreciados pelos chefes africanos. Essas mercadorias raras e caras, como até hoje, o objeto raro é sempre um objeto cobiçado, bom, essas mercadorias sancionavam o poder e o prestígio dos chefes. Ora bem, isto para dizer, concretamente, que o desenvolvimento do tráfico de negreiro atlântico não se pode explicar, digamos assim, através dessa ideia de que os africanos aceitaram ser escravizados. Não, os africanos lutaram para não ser escravizados, procuraram, obviamente, não ser escravizados. Mas é preciso ter em linha de conta que os africanos não são esse bloco homogéneo, mas, pelo contrário, num seio de uma determinada sociedade, uma determinada organização política, há, efetivamente, os chefes e há depois a massa da população. E, portanto, é evidente que se os chefes beneficiavam e podiam apoiar o tráfico de escravos, é evidente que a população, essa, procurava fugir, nomeadamente ao facto de ser escravizada, obviamente, não é? No Atlântico avançava a descoberta da África e mais úteis se tornavam os escravos nos povoamentos, nas plantações, em Cabo Verde ou na Madeira. Ao reino, as caravelas chegavam carregadas de negros e ainda de açúcar e mais mercadorias. Dirigiam-se para norte, para Lisboa. Para trás, ficava a costa algarvia, Lagos e Sagres, que perdiam a influência desde a morte do infante Dom Henrique, em 1460. No século XVI, Lisboa vivia do rio. Perto do Tejo estavam as repartições públicas que controlavam o comércio africano. A Casa da Guiné era um complexo enorme situado entre a Ribeira das Naus e o Terreiro do Paço. Numa rua traseira funcionava a Casa dos Escravos, pertença da coroa. Para desembarcar os africanos, os comerciantes pagavam vários impostos não só ao rei como à alfândega. Os escravos eram um produto como outro qualquer que os mercadores acabavam por vender em leilão nas ruas centrais da cidade. Os preços estiveram sempre em alta ao longo do século XVI. Negros chegavam a ser exportados para Sevilha e Valença. Por cá havia muitos, ao ponto de Lisboa contar com 10 mil escravos em 1550. No século XVI, em Lisboa, nas principais cidades do Algarve, em Évora, em Lisboa, os números andam, e não andam muito longe, não devem andar muito longe de 10% da população. É claro que por vezes há afirmações alarmistas, por exemplo, o Garcia de Rezende diz, com esta fuga de gente que vai para o Império e a entrada de escravos, qualquer dia são mais os escravos do que nós.
Os escravos viviam como? Muitos estavam na corte, onde serviam como criados, intérpretes, músicos ou bobos. Os infantes reais e outras crianças nobres dispunham de um escravo privativo da mesma idade. Os africanos eram também acessíveis à classe média. Burgueses e funcionários da coroa tinham em casa um ou mais domésticos. Fazia-se a distinção entre o escravo buçal, recém-chegado da África, e o escravo ladino que falava português, porventura um escravo de segunda geração já nascido no reino. O negro tinha muitos deveres e poucos direitos. Gozava do direito à vida, ao casamento e pouco mais. São raros os investigadores que se interessaram em saber como eles realmente viveram. Muita informação é fornecida pelas posturas municipais, os registros de notário ou das igrejas. O batismo do escravo era obrigatório por lei. A 14 dias de fevereiro de 1581 anos, batizei a Joane, filho de Brites, escrava de João Banha, por madrinha Inês Álvares, e por verdade assinei aqui, Manuel Viegas Palha. Sabemos, por exemplo, que quando o escravo fugia, o dono tentava recuperá-lo, muitas vezes depois vendia-o, porque não tinha, perdia a confiança, digamos, no escravo, mas, portanto, com alguma frequência, mandava-o ferrar, portanto, marcar, portanto, com uma marca a fogo, não é? Portanto, era uma forma, talvez, de o castigar e também de evitar que ele voltasse a fugir. Essa marca era feita aonde? Essa marca normalmente era feita na cara. Não há muitas referências documentais a grilhetas e portanto, a coisas desse tipo. Argolas de ferro. Argolas de ferro há algumas, não é? Mas são raras, não é? O que não quer dizer que elas não existissem. O facto dos documentos não as referirem não significa que não existissem, não é? Em relação a açoites, em relação a castigos, certamente que existiam, não é? Mas não aparecem referências a castigos nem em relação aos escravos, nem em relação praticamente a ninguém. Os textos revelam, por exemplo, que alguns padres e cônegos eram donos de escravas, de quem chegavam, aliás, a ter filhos. No seio da família, o chefe muitas vezes utilizava sexualmente as criadas ou as amas africanas. Penso que a maior parte das escravas se cruzava, não se casava não, porque portanto, o casamento era raro, mas se cruzava com homens não negros. E realmente a mestiçagem foi sempre muito grande e por isso nos aparecem muitos escravos já no século XVII, em que as características, digamos, originais africanas praticamente tinham desaparecido. Se calhar muitas vezes o escravo era mais branco que o dono, não é? Em alguns casos. Alguns investigadores acreditam que a genética permite saber qual a dimensão da mestiçagem entre brancos e negros em Portugal. Certas características silenciosas do organismo humano passam de geração em geração e podem ajudar-nos a compreender o passado. Em vários pontos do país, uma análise de sangue foi recolhida em 16 mil rapazes que ingressavam no serviço militar. Os resultados foram analisados pelo Departamento de Genética Humana do Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa. Apurou-se que, nas amostras colhidas a sul do Mondego, surgia com frequência a hemoglobina S. Ora, esse marcador do sangue não é de origem europeia, mas sim, em geral, de origem africana. O estudo foi coordenado por João Lavinha. Para este investigador, só a entrada de escravos pode explicar a difusão entre os portugueses da hemoglobina S. As formas que nós encontramos em Portugal são todas de origem africana e têm uma distribuição a sul do Mondego, sobretudo, onde atingem no seu conjunto uma frequência da ordem de 1%, mas depois tem existem bolsas onde atingem frequências praticamente iguais às que se observam nas populações africanas. Quer dizer que haveria aí uma maior concentração de exatamente, a ideia africanos ou descendentes de africanos. Exatamente. Nomeadamente nos concelhos de Coruche e Alcácer do Sal, a hemoglobina S atinge uma frequência semelhante à que encontramos, por exemplo, em cabo-verdianos. Embora as populações de Coruche e Alcácer do Sal, do ponto de vista étnico, sejam praticamente indistinguíveis dos outros portugueses. Os homens de Alcácer do Sal continuam a viver das águas do Sado. Mas ainda que nos arrozais se repitam os gestos, o rio mudou. Outrora enchia mais. E a montante, no interior alentejano, surgiam ilhas no leito da ribeira. Lá, por essas terras isoladas, úmidas e quentes, só os mulatos conseguiam sobreviver.
ó Senhor dos Mártires, lá da Crevalheira. Já ó Senhor dos Mártires, lá da Crevalheira. É o Pai dos Pretos, aqui da Ribeira. É o Pai dos Pretos, aqui da Ribeira. Só caso ele é preto, também ele é seu. Senhor João da Costa, quem lhe diz sou eu. Viviam na zona mais pobre do rio. Eram atravessadiços conhecidos como corvos, carapinhas ou simplesmente como mulatos do Sado. Os traços físicos podiam escapar a uma geração, mas surgiam na seguinte. A história desta gente está por escrever. Gente modesta, trabalhadores do campo que apenas podem contar o que um dia ouviram dizer. Pois diziam que isto que eram escravos que vinham para aqui, até dizem que havia aí escravos pretos, que há uma geração que é dessa raça de pretos ainda, que é aqui uma aldeia que se chama, já não é aldeia, nem sequer, que está lá o sítio, já caiu tudo, já botou tudo água abaixo, era à beira mesmo do rio. Era uma ilha, não é? Era uma ilha que estava ali, chamava-se Sama Média, pertence aqui ao Conselho de Grândola. E então, daí é que saíram muitos pretos. Ninguém sabe ao certo de onde vieram ou quando chegaram os negros às margens do Sado. Nos registros paroquiais da zona, é referida a sua presença já no século XVIII. Em Rio de Moinhos, essa herança do passado continua patente no rosto das pessoas. Os traços africanos são por vezes bem visíveis, o que não deixa de ser insólito neste meio rural isolado. Fora da pequena aldeia são conhecidos por alcunhas, chamados de sadanhos pelas gentes de Grândola ou de Alcácer. Ser diferente nunca foi fácil. Por isso, a comunidade de Rio de Moinhos é fechada e cautelosa. Nunca ganham nada em ter sido objeto da curiosidade alheia. A questão dos negros é um assunto tabu, privado, mas como as palavras são como as cerejas, muitas histórias acabam por surgir no correr da conversa. Alguns homens contam, por exemplo, que um dia, por serem mestiços, foram sujeitos a um exame. O problema era o problema que diziam que isto esteve aqui habitado ainda por certas pessoas assim desta maneira. E depois, negras, não é? Exatamente. Que havia aqui. Pois. E depois veio uns doutores, não sei lá onde, e traziam uma pasta com todas as raças de cabelo e daí se tirava esse exame para essas coisas. Como é que era o exame? O exame... O que é que lhe fizeram? Os cabelos, puxavam os cabelos à gente e depois iam ver na pasta deles se aquele cabelo estava lá tal e qual como tinham eles trazido na sua pasta. Para tentar saber se tinha tido algum familiar de origem Exatamente. E que idade é que o senhor tinha na altura desse exame? Nessas idades, vai lá, já era um bocadinho mais velhito, já trabalhava nas limpezas, por isso que já trabalhava nas limpezas, já tinha aí meus 17 anos ou 16, coisa assim. E não se recorda que organismo é que fez esse exame? Não. O Serviço do Estado? Não sabe o que é? Eu acho que fosse para o Estado. Mas não tem a certeza? Não tenho certeza, mas acho que fossem eles mesmo que fizessem essa coisa para saberem. Mas o senhor na sua família recorda-se de familiares que fossem mais escuros? Sou capaz de conhecer. Havia, não é? Sou capaz de conhecer. Tem a fama da minha família ser família de porcos. Pronto, pá, eu não vou negar. Pensei que a minha geração, que já veio dos preços cá estavam. A minha geração veio dos preços cá estavam. Pois, que vieram já há muitos séculos mesmo. Muitos séculos cá vieram. Pois. Agora, muita gente ainda quer, mas eu não escondo aquilo que estava, que essa muita gente não sabe. E eles tiveram uma vida pior que a vossa? Esses que vieram para cá? Não sei se tiveram uma vida pior que esse, não, digo já. Digo já. A sua também não foi boa, não é? A minha, porque eu considero por guardar porcos, nozinho que a minha mãe me teve. Pronto, nozinho que a minha mãe teve, considero por guardar porcos. Portanto, eu digo, não sei se tiveram uma vida pior que a minha, que não tiveram. Eu não sei a vida que eles passaram, mas sei a vida que é para si. Eu só gastei comer sapato, tinha 14 anos, mas que já aqui tinha 14 anos, consigo comer parte de sapatos. E quando fui casar comer sapato, aqui, esta parte aqui não tinha sola. Os pés da barra já mesmo, só tinha o calcanhar. Ao fim de um ano, meu pai comprou um par de sapatos de borracha. Guardar porcos de verão, com um par de sapatos de borracha. Agora, se o tempo estava quente com um par de sapatos de borracha, ainda pior era. Claro. Com os calçaditos assim, chegava aí ao sábado, minha mãe dizia,
para ir para o quarto e largar a roupa para ir para a mãe lavarem. Foi a minha vida, quer penso nisto, que muita gente não sabe o que é que foi a vida. Histórias do passado numa aldeia que afinal é recente. Em Rio de Moinhos, as casas foram construídas há pouco tempo, 20, 30 anos. A maioria das pessoas não morava no lado de cá da Ribeira do Sado. Na outra margem erguia-se uma enorme casa agrícola, onde todos viviam e trabalhavam. Era o monte da Quinta de Cima, outrora rodeado de arrozais. Naquele tempo, barcas de madeira, de que hoje só resta uma, transportavam dezenas de homens e mulheres para as folhas de arroz. Quando eu nasci, já conheci ali aquele monte, está tudo caído. Pá. Teve os donos são algarvios. Hoje já morreram. Os netos têm deixado da casa aqui. A história dos mulatos do Sado é também a história da Quinta de Cima. Antes do 25 de Abril, já a economia do monte entrara em declínio. Mas desde então a degradação não parou. Das terras, só alguns rendeiros produzem agora alguma coisa. A quinta está vazia. As cegonhas tomaram conta das chaminés e das abas dos telhados. Várias gerações de trabalhadores agrícolas nasceram aqui, onde trabalharam uma vida inteira para uma única família de proprietários. Desenrolaram-se neste pátio os bailes do mastro, mas também as histórias de pobreza que se ouvem contar e fazem parte da memória coletiva de Rio de Moinhos. Um monte com ruas em que nas casas exíguas viviam famílias numerosas. Muito perto, uma escola primária para quem quisesse estudar. Na cantina esgotava-se o salário na compra dos víveres. O dinheiro era curto, 84 escudos por semana, na década de 50. Na prática, uma vida de escravatura em que os contactos com o exterior eram quase nulos. Um automóvel no monte constituiu um verdadeiro acontecimento. Pelas poucas fotografias existentes é possível constatar que os traços africanos eram muito acentuados nas várias famílias. Mas, curiosamente, o etnógrafo Leite Vasconcelos comentava já em 1898 que estavam a desaparecer as características próprias dos trigueiros do Sado. Como tantas outras crianças, na quinta nasceram as netas deste homem. A juventude vivida no monte, a fase dos namoros, deixaram alguma saudade a Raquel e a Erosina. Naquele tempo, havia gente muito mais escura, talvez por serem poucas as que casavam com homens de fora. Tinha muitas pessoas aqui do norte, ainda houver algumas que namoraram, umas casaram aqui mesmo da nossa zona nenhuma. Casavam-se só aqui com os rapazes só da terra? com este sim, tudo da terra. Agora já vão qualquer, mas geralmente era tudo aqui da terra. Pois isso talvez tenha ajudado a manter a cor. É isso, era tudo. Mas era geralmente. Nunca demos assim para as minhas idades, que já tenho 66 anos, nunca dei para casamento assim. Aí uns 20 nenhum. anos estava com as crianças pequenas e da creche. E às vezes dizia, eram todas minhas primas. Cheguei a ter ali 15, 16 e a ver e assim, eram todos os meus primos. Eu faço a comida lá na escola, os guetos já estão todos em pertença. Isto era uma família mesmo. Agora, em Rio de Moinhos, as novas gerações são diferentes. Conhecem outra vida e poucos conseguem imaginar os dias de fome e trabalho de que falam os avós. Os traços mestiços da comunidade são também cada vez mais tenues. Apenas 12 alunos frequentam a escola primária. Lá dentro, entre quatro paredes, as crianças têm aprendido a descobrir o valor do passado da aldeia e do mundo que as rodeia. Grande parte do mérito pertence a Catarina Albuquerque, há 22 anos professora primária em Rio de Moinhos. Catarina fez alguma recolha fotográfica sobre as histórias da Ribeira do Sado. Mas do longo convívio que tem mantido com as pessoas da terra, sabe como é difícil fazê-los voltar atrás, recordar o estigma da cor da pele e o isolamento a que estiveram votados. Os mais velhos é difícil tocar nesse assunto porque estão muito mais marcados e sofreram muito mais. Com estes mais novos já é mais fácil trabalhar e falar sobre o assunto. Já têm oportunidades de se mostrarem, de se valorizarem, mostrarem-se iguais aos outros. Os antigos não, nem sequer tiveram essa oportunidade, coitados. Poucas centenas de pessoas vivem em Rio de Moinhos, uma comunidade muito especial, com traços africanos, o que vem acontecendo há muitas gerações, pelo menos desde o século XVIII.
As mesmas características são evidentes em São Romão, uma aldeia próxima, também situada nas margens do rio. A origem dos mulatos do Sado, secular como é, só pode estar associada à presença de escravos na região, ou então associada a homens negros já libertos, descendentes de escravos. Seriam, em todo o caso, homens do campo, o que não é de estranhar, pois a mão de obra escrava foi utilizada em trabalhos agrícolas desde o século XV. Mas enquanto por todo o lado o sangue negro se dilui na população portuguesa, no Sado foi diferente, os mestiços ficaram. A explicação para isso tem a ver com a seleção natural e com as epidemias de paludismo que alastravam nas plantações de arroz. Isso deve-se, a meu ver, e eu sou nisso, só encontro essa justificação, como sendo o mestiço mais resistente ao paludismo, dado que a Alcácer era uma zona, até há muito poucos anos, fortemente palúdica e que teria, portanto, resistido mais e, portanto, estaria mais presente nas gerações seguintes. O tráfico de escravos possibilitou a entrada de dezenas de milhares de africanos no Reino de Portugal. Chegaram em maior número no século XVI, uma média de 2.000 por ano. Para além do património genético que nos deixaram, os negros influenciaram a cultura e os costumes portugueses, ao mesmo tempo que se esforçavam por compreender o novo mundo que lhes era imposto. A Igreja Católica desempenhou um papel importante em todo o processo da escravatura. Foi com a bênção de Roma que os portugueses escravizaram. Os negros recebiam o batismo, passavam a pertencer ao reino de Deus, mas muitas histórias ambíguas ficaram para a posteridade. Uma vez um preto foi se confessar e o padre deu-lhe de penitência jejuar no outro dia. O preto, com receio de se esquecer, pediu ao padre que lhe escreva o dia em que havia de jejuar. O padre escreveu: amanhã jejuará o preto. O preto lia todos os dias o que estava escrito no papel, como nele se lia. Amanhã, dizia, ainda bem que nascer hoje, e nunca jejuou. O Atlântico foi, entre os séculos XV e XIX, a principal via de transporte de escravos. Utilizavam-se caravelas, naus e caravelões, barcos de serviço que faziam ligação entre as feitorias. Arrecadados no Golfo da Guiné ou em Angola, muitos sucumbiam nas viagens de longos meses até ao Reino ou até ao Brasil. A violência estava sempre presente. As marcas do corpo do africano, que são marcas simbólicas ligadas aos rituais de iniciação, etc. São as escarificações, são as tatuagens, etc. Essas marcas que simbolizavam a sua ligação e a sua integração nas sociedades africanas, essas marcas são, de certa maneira, eliminadas através das marcas novas, do novo corpo de escravo que é construído com, enfim, as marcas que são colocadas pelos compradores dos escravos. O novo corpo e a nova vida do africano eram abençoados pela Igreja Católica. As aventuras marítimas dos portugueses visavam também a expansão da fé. Na verdade, o mercador e o missionário andaram sempre juntos. As primeiras incursões do norte da África tinham sido legitimadas por bulas papais. As cruzadas contra o infiel eram uma guerra justa. Mas quando a captura dos escravos se transformou num negócio pacífico entre portugueses e chefes africanos, muitos deles infiéis, a Igreja anuiu de novo. Valia a pena tudo fazer para captar as gentes africanas, pagãs, culpadas de bestialidade, canibalismo e de tantas outras aberrações. Em 1455, pela bula Romanus Pontifex, o Papa Nicolau V concede aos reis de Portugal o direito de monopólio na conquista e nos negócios em África, a sul do Bujador. A Igreja foi extremamente permissiva. Muito permissiva. Preocupou-se com o destino dos escravos, com a maneira como era feito o tráfico, mas a visão que predominava é que esses indivíduos entravam para o seio da cristandade. E neste momento, civilização e cristianização eram dois termos que se sobrepunham. E, portanto, não condenavam de maneira nenhuma o tráfico, louvavam até a iniciativa
porque se estavam a retirar essas almas, esses indivíduos, dos quais se obtinha inclusivamente proveito, mas estavam a retirá-los do seu meio nefasto de pecado, de um mundo que inclusivamente, em alguns casos, tinha sido usurpado à própria Igreja pelo muçulmano e que, portanto, fazia reentrar esse indivíduo no mundo cristão. A festa do Corpo de Deus é das mais antigas de Lisboa, mas a procissão nada tem hoje a ver com o esplendor do passado. Realiza-se desde a Idade Média. Em certas épocas, os moradores chegavam a ser obrigados a decorar as janelas com vistosos ornamentos. No grande espetáculo litúrgico, brilhavam o ouro e a prata dos objetos de culto e desfilavam os estandartes dos ofícios e das irmandades. Como uma grande serpente, a procissão percorria as ruas principais de Lisboa Oriental, espelhando o fervor religioso do clero, da nobreza e do povo. O cortejo era também conhecido como a Procissão de São Jorge. O santo guerreiro mereceu grandes honrarias, fazendo parte do desfile, montado a cavalo e seguido por pajens. A multidão apreciava a extravagância do espetáculo, até porque aqui se representavam os reis magos, as macaquices do diabo, dragões e outros animais. É claro que nem sempre foi assim. Com o correr dos tempos, desapareceram as folias, a faceta pagã da procissão e os negros do reino, que ao cortejo ofereciam um toque exótico e musical. Na festa do Corpo de Deus eram conhecidos como os Pretos de São Jorge. De chapéu bicórnio e farda tricolor, a banda acompanhava sempre o santo guerreiro tocando flautas e clarins. Para marcar o ritmo usavam o tambor. A sua presença nos espetáculos religiosos data do reinado de Dom João I, que assim quis assinalar as conquistas em África, em particular a conquista de Ceuta, em 1415. Os escravos vão adaptar-se à maneira de viver dos portugueses, introduzindo uma nova sensibilidade nas festas religiosas que eram públicas e acessíveis a toda a gente. Nas dependências dos conventos, os negros organizaram-se em confrarias, associações de devotos que muito fascinam Didier Laon. Este antropólogo encontrou na Igreja das Mercês, em Lisboa, um objeto precioso para o seu trabalho de investigação, um livro de uma irmandade de homens pretos. Aqui se inscreviam os nomes dos irmãos ou das irmãs. Neste caso, eram todos negros, impossibilitados de conviverem lado a lado e em pé de igualdade com os confrades brancos. Tiveram grande poder político estas organizações. Só negros libertos podiam pertencer à confraria, mas eles em muito ajudavam os outros escravos do reino. Representar um espaço de liberdade é evidente porque, pelo menos, tinham a possibilidade de se encontrar, se reunir e constituir uma comunidade. Como qualquer confraria, as confrarias negras tinham objetivos religiosos, que é finalmente o objetivo de qualquer confraria. E ao lado, vamos dizer que os privilégios que os reis sucessivos, aliás, concederam, foi uma parte especial. Normalmente uma confraria religiosa não tem nada a ver com o problema de liberdade ou não liberdade. Só que em Portugal as confrarias negras ajudavam os escravos a comprar a liberdade, ou podiam evitar que fossem vendidos para fora do reino. Em São Domingos nasceu a confraria da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a primeira de todas e que gozou de grande prestígio no século XVI. No convento do Carmo existiu outra, eram 7 no século XVIII em Lisboa, mas havia mais nas diferentes cidades do reino. Conforme as épocas e os reis, assim se alargavam ou reduziam as regalias e o poder dos confrades negros. No Poço dos Negros não há nada que agora nos recorde a antiga utilização do local. Nesta zona limítrofe, junto a São Bento, eram enterrados os escravos numa vala comum mandada a abrir por Dom Manuel I no século XVI. Até então, os negros não tinham direito a qualquer tipo de sepultamento, sendo os corpos atirados ao acaso para os terrenos baldios. As descobertas provocaram mudanças profundas no cotidiano da cidade. As atividades marítimas faziam crescer a economia e o número de moradores, nem todos com vontade de trabalhar ou com sorte na vida. Os negros convivem com as classes mais baixas. Frequentavam as zonas ribeirinhas, os mal cozinhados da Ribeira ou de Belém. Pedem muitas vezes esmola exibindo um santo ou um menino. Muitos deles eram já negros livres,
a quem o dono, em vida ou depois da morte, em testamento, tinha dado alforria. Em alguns casos, quando se tratava de crianças, os senhores mandavam, portanto, legavam uma determinada soma em dinheiro para que o escravo fosse aprender um ofício para depois poder viver com ele. Portanto, aparece muitas vezes em cartas de alforria, lego, deixo uma importância tal para que o meu escravo possa, portanto, aprender o ofício de sapateiro, ou se fosse uma rapariga, o ofício de lavadeira, ou coisas, portanto, desse tipo. Portanto, claro que em situações dessas o escravo, evidentemente, que começava a sua vida em vantagem, portanto, numa situação relativamente vantajosa. Mas penso que na maioria dos casos isso não aconteceria e uma grande parte dos escravos que eram alforriados acabavam por cair na marginalidade. Portanto, iam constituir, digamos, as camadas inferiores da sociedade, sobretudo quando se tratava de escravos já idosos. Uma vez libertos, os negros ocupavam-se em ofícios, faziam expedientes, as mais diversas tarefas. Eram marítimos em Lisboa e na outra banda. Às vezes, iam até mais longe, partiam na carreira da Índia. Entretanto, as mulheres eram as famosas negras calhandreiras. Pelos bairros da cidade recolhiam os dejetos das casas que despejavam no Rio Tejo. A integração dos negros fazia-se lentamente. Em 1761 é mesmo proibida a entrada de novos escravos nos portos da metrópole. Uma medida do Marquês de Pombal, não por certo humanitária, mas que visava sim desviar para o Brasil o tráfico da mão de obra cativa. Na colónia usavam e abusavam dos escravos. Ao longo de 4 séculos, milhões de africanos foram transportados para este lado do Atlântico. E aqui, no Brasil, os portugueses criaram um sistema escravagista cruel, onde o escravo tinha medo do senhor e vice-versa. Ficaram para a história os castigos aplicados na colónia. Os negros sustentavam a economia, trabalhavam nas minas e na agricultura, em particular nos engenhos de açúcar. Tudo isso num território onde havia outra mão de obra a explorar, os índios americanos. Já em meados do século XVI, os colonos estavam convencidos de que a mão de obra índia não era adequada ao trabalho da terra. Eram úteis como caçadores, pescadores, condutores de gado, etc., mas não tinham a rentabilidade considerada indispensável para o trabalho na terra. Daí que o recurso à escravatura africana tenha surgido como uma solução para a inadaptação cultural e social das comunidades ameríndias ao trabalho forçado na terra, ou mesmo não forçado, porque isso não era a atribuição dos homens nas comunidades indígenas. Quer isso dizer que, por exemplo, na América, o escravo negro tinha um estatuto ainda inferior ao índio? Acabou por ter. Exato. Grande parte dos escravos que chegavam ao Brasil eram originários de outras zonas do Império Português, mais concretamente de Angola. Nos mercados das principais cidades do litoral, eram vendidos à peça, variando o preço conforme o sexo, a idade e o estado de saúde. Por um lado, o sacrifício de várias gerações de africanos condenados ao mais baixo patamar da sociedade. Por outro, a elite colonial portuguesa, que nas festas e nos saraus apreciava as danças e as modinhas musicais semi-eruditas, por vezes até picantes, com forte influência dos ritmos africanos. Gente está com gente que tem olhar duvidoso. Se acaso os olhos se encontram, é tão bom, é tão gostoso. Nós lá no Brasil, com a nossa ternura, açúcar nos sabe com tanta doçura. Já fui à Bahia, já passei o mar, coisinhas que vi me fazem babar. Coisinhas que vi me fazem babar. Os costumes portugueses vão ser influenciados pelo Brasil. Os ritmos afro-brasileiros animam também os salões lisboetas e os bairros populares em dias de festa.
No século XVIII, 2 tipos de danças estão na moda: o lundum e a fofa, de que muito gostam os negros. Cá fora exibem os seus dotes de músicos à população branca, que os inveja pela sua exuberância e pelo seu atrevimento na forma de estar e de dançar. Danças, manifestações teatrais, manifestações canto, surgem constantemente e, inclusivamente, vão enriquecer como um toque exótico as embaixadas, os casamentos reais ou outros, as festas religiosas, as festas civis. Portanto, participam como um toque exótico, um toque de tal ordem que a outra população vai aderir, a população branca até vai aderir, até consegue dançar com eles, participa da sua alegria. E, ao mesmo tempo, não tem qualquer problema em os rebaixar com expressões como aquela a interjeição característica do achim, quando passava um negro, ou até com o balido da cabra, quando, ao passar um negro, preferiam mé ou tó, característico do chamamento dos porcos, por exemplo, o que é extremamente depreciativo. Na literatura portuguesa encontram-se muitas referências às danças de pretos, uma tradição que se espalhou por todo o país, onde quer que houvessem escravos ou seus descendentes. Mesmo aqui no interior do Alto Douro, longe do mar e dos portos de entrada de escravos, se encontram vestígios dos africanos. Nesta zona rural, na antiga comarca de Moncorvo, várias danças populares divertiam as raparigas e os rapazes de antigamente. Uma delas era o pingacho. O pingacho é cantado em dialeto mirandês e parece ter sofrido influência espanhola. Mas, por outro lado, na dança há uma umbigada, à altura em que os pares aproximam os ventos. Aqui, sem a malícia da fofa ou do lundum. Na primeira metade deste século, o investigador Santos Júnior fez uma importante pesquisa sobre o pingacho e outras danças de Trás-os-Montes. Estudou, por exemplo, a dança de pretos, que até aos anos 30 do nosso século ocorreu em Moncorvo e em Carviçais. São poucos os que se recordam dos pretos de Carviçais. Na véspera do Dia de Reis, uma trupe de 10 homens percorria as ruas da aldeia, vestidos de forma carnavalesca, com guizos nas pernas e turbantes na cabeça. A fechar o cortejo ia o preto do tambor, também conhecido pelo chouriço. A dança realizou-se pela última vez em 1935, como bem se lembra Abílio Pinto. Estavam ali no meio da praça primeiro, e depois iam para outro largo ali em cima, depois iam para outro largo lá para baixo, para o fundo do povo, depois iam para a estação. E as pessoas vinham, estavam ali a ouvir a coisa e tal, e ao fim, o tal, elas eram todos, mas o tal que era o chefe lá, o Chouriço. Vá, vamos embora. E entravam nas casas, não pediam licença, mas ninguém os olhava. E eles também não usavam. As casas mais ricas tiravam mais alguma coisinha, as casas mais pobres tiravam menos. Mas tiravam sempre um chouriço, uma alheira, um salchão, uma morcela e a coisa do fumeiro todo. Juntavam, faziam uma festa com aquilo, uma conzaina, e o resto que sobrava, porque era muita coisa da população toda. Antes toda a gente matava porcos cá nas casas. Depois com aquilo que sobrava, punham no iasta pública, vendiam-no. E o dinheiro era para Nossa Senhora. A dança estava curiosamente associada à Nossa Senhora do Rosário, a mesma devoção que em Lisboa dera origem à primeira confraria de homens negros. O mesmo poderá ter acontecido em terras de Moncorvo, mas não se sabe ao certo qual a verdadeira origem da tradição. Um altar a Nossa Senhora do Rosário existia, pelo menos no século XVII, na Igreja Matriz de Moncorvo, e era à saída da missa, cá fora, no adro, que muitas vezes os pretos iniciavam o cortejo pelas ruas da vila. Mas estranho é ainda o facto dos pretos da dança serem, afinal, homens brancos. Para além da bizarra indumentária que em muito se assemelhava à dos pretos de São Jorge, apresentavam-se em público com as caras enfarruscadas. Estas imagens reportam-se em 1930. Nessa altura, e pela penúltima vez, a dança animou as ruas de Moncorvo. Entre os que participaram, Abel Leal, o único de cara lavada. Não era ator, mas músico,
Não tinha que dançar nem que recitar versos. Tocava enquanto os outros faziam o espetáculo. Como é que eles pintavam, por exemplo? Como é que eles pintavam a cara? Havia uma pessoa própria, com licença, fazia-lhe aqui um risco. E depois era com graxa, tinta que saía vulgarmente com água e sabão. E a dança propriamente dita? O espetáculo em si, como é que era? Eu tocava. Era eu, fazia este canto do noivarito. Foi uma música adequada para esta dança. Fomos convidados a ir a uma exposição em 36, com Salazar em Lisboa, e o grupo folclórico Moncorvo dos Pretos foi. Em Moncorvo, a dança dos pretos tem sido um enigma para os antropólogos. Os antigos solares espelham o prestígio que a comarca alcançou no passado. Talvez tivessem sido os ilustres dignatários da coroa que aqui se fixaram, os responsáveis pela introdução de mão de obra negra nos serviços domésticos ou nos trabalhos agrícolas. Os registros paroquiais confirmam que houve escravos na região. Talvez a dança tenha perdurado mesmo depois do desaparecimento dos escravos, ainda que para isso os homens de Moncorvo tivessem que pintar a cara de preto. Quem é? É o preto de Angola, com seu charuto na boca e o seu chapéu à espanhola. Os negros foram sempre utilizados nas paródias. Eram os bobos da corte nos palácios reais e também aqui nas praças de touros. Face ao animal, os nobres cavaleiros exibiam a sua valentia. Mas nos momentos mortos, essa tarefa difícil cabia aos intervaleiros africanos, por sinal, muito menos protegidos. A tradição dos intervaleiros negros parece ter nascido no século XVIII, altura em que as touradas ganharam um caráter mais faustoso e organizado. O costume manteve-se por muito tempo e, a certa altura, uma mulher toureira apareceu em campo, na Praça de Algés. Fernanda do Val, ou como era conhecida, a Preta Fernanda, cuja atuação foi desastrosa, pois nunca tinha visto um touro à frente. Mas era uma coquete do submundo da Lisboa do fim do século. Gostava de dar nas vistas e, por ter pousado como modelo, acabou imortalizada na estátua evocativa da abolição da escravatura. Em 1836, o Marquês de Sá da Bandeira proibiu o tráfico atlântico de escravos, o que não significou a abolição da escravatura no Império Português. Em barcos clandestinos, escravos continuaram a ser enviados para o Brasil e para as roças de São Tomé. A situação só melhorou quando foi decretada a abolição da escravatura no espaço angolano em 1878. Entre a legislação e depois a prática, obviamente, vai uma grande distância. E eu posso lhe dar um dado pessoal muito concreto. Eu tenho 51 anos e lembro-me, conheci uma senhora que tinha sido vendida como escrava em São Tomé quando era pequena. Isto passava-se, portanto, quando eu tinha os meus 10 anos de idade, 1960 até aí, a data em que ela morreu. E a memória dela, a memória dessa senhora, que era, enfim, como se chamava na altura, uma criada doméstica, na sua memória, ela continuava uma escrava. Ela tinha sido vendida como escrava em criança. A abolição da escravatura pôs termo a um dos maiores crimes contra a humanidade, em particular contra os africanos, durante séculos, compulsivamente retirados das suas terras de origem. Mas a liberdade não implicou, na maioria dos casos, uma vida melhor para os escravos ou para os descendentes de escravos. Para além de fazerem os despejos da cidade, as mulheres negras continuaram como domésticas ou tornaram-se vendedeiras de produtos pouco rendíveis, como o mexilhão, os termossos ou a fava rica. Os negros optaram pelo ofício de queiadores. Pintavam as casas da cidade de Lisboa. Entre si estavam organizados numa espécie de corporação. Para os contratar, os fregueses tinham que ir ao Rossio
por onde os homens paravam à espera de trabalho. Ainda hoje, a Praça do Rossio continua a ser o local predileto para muitos africanos. Aqui se encontram os amigos, se fazem os negócios, se arranja emprego nas obras. Muitos são imigrantes que de África até Lisboa seguiram as velhas rotas do Império. Por cá fazem os trabalhos que o resto da população branca não quer fazer. Mas tudo como dantes, a esmagadora maioria dos negros continua a ser posta à margem. Estamos prontos a socorrer um negro que caia na sarjeta por qualquer razão. Mas se a vida dele interferir muito com a nossa, aí eu acho que as coisas assumem já outro aspecto. Há qualquer coisa de ilógico, há qualquer coisa de que não conseguimos deitar a mão, há qualquer coisa de mental que ainda não foi resolvido. E que, no entanto, é muito lento. E, no entanto, a nível cultural, eu acho que já havia condições para poderem ser ultrapassadas. Dentes fortes, gengivas sãs, boca saudável, só com pasta medicinal Coto. A imagem negativa do africano perdurou ao longo dos séculos, visível na publicidade, nas revistas, das paródias populares de antigamente. Foram sempre uma presença tão apagada que raros investigadores se interessaram pela sua história e pelo seu contributo para a cultura portuguesa. Mas na corte, luziam ao lado das princesas como joias, um quadro que hoje exibe apenas a faceta mais terrível da expansão portuguesa no mundo. Mas a história é isto, é cheia de incomodidades e também de grandezas. Mas a incomodidade ela tem que ser encarada de frente, até para a podermos superar, até para podermos vencer efetivamente os traumas. Sou pretinho da Guiné, de ti muito conhecido, pelo meu bom trabalhinho que te tenho oferecido.